Muito bem, vamos para a nossa lição de número 3 com o título Acabe e o profeta Elias. Vamos fazer o resumo dessa lição para juntos aprendermos mais da santa e bendita palavra de Deus. Textual diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conselho e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7 e versículo 9. Verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, Paulo já falava sobre isso lá em Gálatas, né? Dizendo que a lei da semeadura, que o homem plantar, isso mesmo colherá. Então, o objetivo geral dessa lição é dizer e asseverar que todo pecado gera uma consequência. Então, nós vamos aprender com a história, né, desse rei, desse terrível rei de Israel, um dos piores, se não o pior rei de Israel, e aprendermos também a sermos sempre obedientes ao Senhor, como foi o profeta Elias. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 16, do verso 29 e 30, capítulo 17, verso 1 ao 7, capítulo 18, verso 17 ao 21. E a nossa introdução, então, diz: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor ao Senhor. E ainda por cima, né, casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu aos caminhos da morte. Primeira parte da lição: casamento de Acabe com Jezabel. No item 1, consequências de escolhas erradas. Então essa foi uma escolha terrível, né? Então, Acabe já era um homem cometendo ali os seus delitos, vamos dizer assim. Já era um homem que estava conduzindo o povo a um caminho errado. Mas agora essa escolha de casar-se com Jezabel ainda ficou pior, né? Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os demais reis que o antecederam. E um erro aqui, um terrível erro também dele foi casar-se com a princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel, porque esta mulher, ali naquele reinado, aquele povo, né, o povo de Sidom, eles adoravam então Baal e Azera. Então ela trouxe os seus costumes, trouxe os seus ídolos, ao invés do rei Acabe levar esta mulher a conhecer o Deus de Israel, não. Ela levou Acabe então a também se curvar diante de Baal e Azera. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas, que nós possamos induzir as pessoas ao bem e não sermos induzidas por elas, né? Jezabel então induziu Acabe a coisas piores ainda, ao ponto de Acabe se vender, né? Ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então nossos valores são inegociáveis, viu? Então aquilo que a Bíblia nos manda fazer, que o Espírito Santo nos ajuda a fazer, nós não podemos negociar os nossos valores. No item 2 aqui, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida do profeta Elias, perseguiu Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote, né? Simplesmente para satisfazer a ganância e um capricho do seu rei, do seu marido, o rei Acabe, e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Então Jezabel foi uma mulher tão terrível que lá em Apocalipse tem quando é escritas as cartas lá às 7 igrejas da Ásia, falando, chamando a atenção de algumas partes que cada igreja precisava vigiar. Numa delas, então, diz assim: Tenho contra ti que toleras Jezabel. Olha só. Então, que Deus tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas. Parte 2 aqui: Elias prevê a grande seca. Então, Elias prevê a grande seca. Tem aqui também as formas de idolatria na Bíblia. Está aqui da letra A à letra K na revista dos professores. Então está aí a letra A, adoração a imagens. Letra B, oferecimento de sacrifícios a imagens. A adoração a deuses falsos, serviço prestado a outros deuses, o temor a outros deuses, a adoração ao Deus verdadeiro, mas por meio de alguma imagem, né? De algum amuleto, a adoração a demônios, manter ídolos no próprio coração, a adoração aos espíritos mortos, a cobiça e a sensualidade. Que Deus nos guarde e nos livre de tudo isso, viu? Parte 2 aqui então: Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou então esse rei. Confronta esse rei porque para ver se esse rei se arrependeria. Então, nosso Deus, ele não tem prazer em ver ninguém sofrendo. Então, Deus confrontou o rei para ver se o rei, então, se dava conta
daquilo que ele estava fazendo de errado. No item 2 aqui, ó, o preço da obediência a Deus. Então, Elias foi obediência a Deus, Elias confrontou o rei não se arrependeu, Elias disse então, vai haver um período de seca até que eu novamente fale. Mas Elias também sofreu com isso. Por quê? Porque nós estamos no mundo onde o pecado reina e nós também sofremos juntos. Mas só que Deus cuida, porque Elias estava junto ao ribeiro de Querite. Deus então ali mandava através de corvos, mandava pão e carne para ele 2 vezes ao dia. E quando aquele ribeiro secou, ele então foi aquela mulher, a viúva ali de Serepta, aonde Deus também guardou aquele homem. Olha só, no item 3, Deus sempre cuida dos seus. Então, nós estamos em meio ao mundo de pecado, nós sofrimos também com tudo aquilo que acontece, mas Deus sustenta os nossos corações. Olha essa história que Elias chega na viúva, e a viúva está apanhando alguns gravetos para fazer um fogo e fazer um bolo. Elias pergunta para ela, ela diz assim, olha, vou fazer a última refeição, eu e meu filho, e morreremos, porque não há mais nada. Elias diz assim, faz primeiro para mim um bolo, faz primeiro para mim um pequeno bolo. E aquela mulher então alimenta aquele profeta, obedece à voz daquele profeta, e ele diz, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija. Por quê? Porque há obediência. Então, onde há obediência,